Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos. Pronto. Então, vendo já está aparecendo aí? Tá aparecendo já. Beleza. Então, vamos lá, que hoje a gente vai começar os primeiros joguinhos, hein? Galera aí que gosta de jogos, vamos começar com o Scratch. Tá. Mas antes de passar para o que é o Scratch, que está aparecendo aí na tela de vocês, a gente começou com o Lightbot, né? Treinou um pouquinho lá, um pouquinho de raciocínio lógico, como é que faria o robozinho chegar naqueles quadrados azuis para poder ligar a lâmpada, né? No caso de ficar amarelo. Porém, vocês lembram o que é a linguagem de programação? Assim, o que linguagem de programação gera em vocês? O que é? Eu lembro que é isso aqui. Eu não sei, eu não me lembro do que é. Alguém tem uma ideia do que seja linguagem de programação? Só para fazer uma bem revisada, assim, das últimas oficinas. Vocês podem colocar no chat ou podem falar. E se vocês não se lembrarem, vocês colocam não lembro ou fiquei com dúvida e não tinha comentado. A gente tira as dúvidas hoje também. Sim. Isso. Fiquem tranquilos, gente. Deixa eu ver aqui. Chegou alguém. Era. Todo mundo. Luísa aqui Soares disse que não lembra bem. Maria Gabriela disse uma sequência de ordens para o computador. Isso é lógica de programação, Maria. Mas tá quase. Mas é bem perto. Chegou Tá perto, bem pertinho bom. disso. Débora Brito disse um método padrão. Como assim, Então? Débora? Tipo, um método padrão como? De quê? Pra que esse método padrão? Eu tô olhando pra cá porque eu tô com 2 monitores, tá? Então. Eu sou assim também. Olha, como o Python. Comigo aí, ó, arrasou. Olha aí. Já sabe das linguagens. A Severina falou que não lembra, assim, problemas. Porque nas últimas oficinas a gente explicou o que era linguagem de programação, o que era lógica, o que era algoritmo, né? Aqui eu só estou puxando um pouco de linguagem de programação porque a gente já vai começar a programar, de fato. Vai começar a arrastar os bloquinhos e fazer jogos. Exato. E aí, o chat, como é que tá? Deixa eu ver aqui. O chat, a maioria das meninas disse que não lembra, então é melhor dar uma revisada. Sim. Bom, linguagem de programação são regras que a programadora deve seguir para fornecer instruções ao computador. Então, é a forma que a gente se comunica com o computador para ele poder fazer alguma coisa para a gente, no caso, resolver algum problema. As instruções do nosso algoritmo, algoritmos são aquelas sequências de passos, certo? Que a gente tinha estudado na oficina passada, que serão passados para o computador através de uma linguagem de programação. A linguagem é essa ponte, e logo em seguida serão traduzidas para 0 e 1, que é a linguagem binária. Porque a máquina ela só consegue entender 0 e 1. Porque em linguagem eletrônica, 0 é desligado e 1 é ligado. Uma máquina ela não tem um cérebro, ela não consegue estabelecer uma comunicação como a gente está fazendo isso aqui agora. Ela vai entender impulsos elétricos que serão convertidos em assembly, para a Nélia aí de engenharia da computação. Vixe, Maria. E a assembly vai subindo até chegar em Python, em Java, em C, que são linguagens mais alto nível que se aproximam da nossa linguagem. Geralmente, as linguagens de programação, elas são em inglês, mas também temos Portugal, que é em português. Mas ela sendo em inglês, qualquer pessoa pode se comunicar. Por exemplo, eu estou aqui programando em Python, foi dito aí. Já vi, acho que foi a Camila, né, que falou de Python. Isso. Estou programando aqui em Python e eu trabalho numa empresa que ela não é do Brasil, ela é da Índia. Só que vou pegar meu algoritmo, né, minha programação que eu fiz, minha sequência de passos, e vou mandar para a minha equipe, que são programadores da Índia. Só que eu não falo indiano, eles também não falam português. Então, como é que a gente resolve esse problema? Escrevendo, programando em Python, porque Python ele tem uma sequência que simula muito o inglês. If, else, elif. Então, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento em inglês consegue entender o que eu estou programando aqui agora. Então, a gente não precisa saber a mesma linguagem. Certo? Então,
Agora, voltando para o Scratch, né? Que é um tipo de programação que a gente vai utilizar blocos. Não se preocupe que vocês não vão escrever nada, certo? O Scratch é uma linguagem de programação que permite a criação de histórias, animações, jogos e outras produções. Então, céu é o limite no Scratch. Vocês vão ver que tem uma bagatela de coisa. O Scratch, nossa, e além de ser bem tranquilo de se escrever, vocês vão precisar ter uma conta no Gmail. Exato. E tudo pode ser feito a partir de comandos de blocos lógicos. No caso, você vai pegar um bloco, vai arrastar e vai conectar com outro. É bem parecido com o Lego. Você só vai encaixando os bloquinhos. E agora eu vou passar para Nelly, que ela vai mostrar para vocês alguns joguinhos bem interessantes. Acho que alguns vocês conhecem. Pronto, dá para escrever história, dá para fazer o boneco conversar um com o outro, dá para mudar de cenário. Pronto. Agora Exato. você pode fazer uma produção inteira com o Scratch. Sim, sim. Verdade. Tem um joguinho que faz isso já, né? Acho que é Gacha, alguma coisa assim. Antes de Thaís mostrar para vocês como vocês vão criar a conta de vocês de Scratch, né? A gente decidiu mostrar o que pode ser feito com o Scratch, para vocês assim, terem uma noção. É muita coisa legal. Thaís vai mostrar para vocês como chegar nessa parte, né? Onde vocês podem achar novos joguinhos desses, mas eu vou mostrar alguns dos joguinhos que podem ser jogados e que vocês vão poder fazer quando vocês souberem mexer no Scratch. Hoje a gente não vai pedir para vocês fazerem nada por conta própria, a gente vai estar mostrando os passos, né, de tudo que deve ser feito, mas nas próximas oficinas vocês vão ter a oportunidade de fazer tudo isso que está aqui e mais até, né? Mas enfim, eu peguei esses joguinhos que estão aqui em cima para mostrar para vocês, então vou passar bem rapidamente. Mas esse aqui me lembrou aquele Doodle Jump. Eu não sei se alguém de vocês jogava no celular. Mas olha só, você tem os ninjas aqui, você usa o cursor do seu mouse para controlar, e você tem que ir pulando e esquivando dessas arminhas que vão caindo do céu, enfim. Aí é muito legal, tipo, vocês podem criar isso com o que vocês quiserem, não precisa ser com ninja, pode ser com outro personagem. Aí, ó, se eu bato, eu morro e começo do zero. Então, isso é um jogo que vocês vão poder criar com o Scratch. Outro jogo que vocês vão poder criar, por exemplo, e vão poder jogar também. Enquanto a Thaís estiver apresentando de novo, depois eu passo o link para todos vocês pelo chat de todos esses jogos. Mas outro jogo que vocês vão conseguir jogar, por exemplo, é esse aqui, que está carregando. Mas é tipo um jogo 3D, assim, que você... Ó, aqui do lado tá tudo em inglês. Vocês podem usar o Google Tradutor para traduzir isso aqui, para descobrirem os comandos, mas quando vocês fizerem seus jogos, vocês vão poder colocar o guia do jogo, né, em português. Então, o que a gente tem escrito aqui nessas instruções são quais teclas do teclado a gente tem que usar para jogar esse jogo. Então, quando vocês fizerem os jogos de vocês, vocês vão poder escrever isso tudo em português e passar para os amigos de vocês, né, para as amigas, para a família. Emanuele perguntou o que está acontecendo porque ela precisou sair. Então, Emanuele, a gente está mostrando aqui alguns joguinhos que vocês vão poder construir aí ao longo das oficinas dessa plataforma que se chama Scratch, né? Scratch é um tipo de linguagem de programação que a gente chama de linguagem de programação em blocos. Então, vocês vão fazer o jogo do zero, mas vocês não vão precisar escrever os comandos do zero, porque vão ser comandos pré-prontos que vocês vão ter que encaixar em formato de blocos, esses comandos que vocês vão ter que encaixar para poder criar um jogo desse, por exemplo. Então, hoje a gente vai estar mostrando mais para vocês como o Scratch funciona e o que é que pode ser feito, né? Só para vocês poderem sentir um gostinho aí das próximas oficinas. Mas aqui, por exemplo, esse jogo que é 3D, você tem que ir até a bolinha rosa, o quadradinho rosa. Aí eu, ingenuamente, achei que o jogo era fácil, só que aí quando eu passei para essa segunda fase, eu comecei a ter dificuldade aqui, que eu não estava conseguindo sair dessa parte, que a bolinha ficava caindo. E aí, se você perceber, é como se tivesse uns degraus aqui, então, tipo, você tem que ver qual é o quadradinho certo para você ir. Enfim, e aí você usa a criatividade, né? Essa pessoa usa a criatividade para criar esse jogo. Outro jogo, por exemplo, que a gente tem também é esse de sentido aranha. É um jogo do Homem-Aranha, vocês vão ver.
Então, vocês veem assim que o gráfico do Scratch é bem legal também, né? A gente consegue criar projetos muito bonitinhos aqui, muito bonitos. Vocês vão ver esse aqui do Homem-Aranha, eu achei uma graça. Tá carregando. Aqui, por exemplo, esse do Homem-Aranha. Aqui tem todas as instruções para jogar aqui ao lado, que vocês vão poder escrever em português, assim que fizerem seus jogos. E aí aqui a gente joga, por exemplo. Assim, são jogos bem legais mesmo, né? Em formato de desenho. Isso tudo vocês vão poder criar também. Aí, deixa eu passar para outro jogo aqui. Tem esse aqui também, que vamos ver qual é. Esse aqui é de procurar um gato atrás da árvore, no caso, um jogo de caça. Você tem que achar o gato, aí vai ficando mais difícil, né? A cada vez aqui, por exemplo, tá aqui atrás. Você tem que ir achando os personagens. Eu tô passando mais rápido por cima, porque é mais para vocês entenderem uma ideia do que pode ser feito, né? As oportunidades são muito grandes e vocês vão aprender a fazer isso tudo aqui nas oficinas. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é bem legal. É um jogo de quebra-cabeça. Você clica aqui para jogar. Aí ele vai embaralhar as peças e você vai ter que depois desembaralhar para poder montar o quebra-cabeça. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente era. Não sei vocês. É porque a diferença de idade também não é tão grande, né? Eu tenho 20 anos, vocês têm quantos? 15, 16? 16, 17, não sei, mas quando eu era mais nova, pelo menos, eu tinha uns negocinhos desses, só que não era online, não, era um tabletinho, tipo, físico mesmo. Aí era uma sequência de números que a gente tinha que ordenar, tipo, para ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí tinha que ir movendo as pecinhas, né? Então, isso já conseguiu ser trazido aqui para o mundo virtual e vocês vão conseguir fazer. Não precisa nem ser essa imagem do gato, vocês vão conseguir fazer com outras imagens também. Luísa disse que parece um site que tem computadores onde faz os jogos, se chama Money Morphs. Faz tempo que joguei, porém lembrei agora, até a questão dos gráficos. Eu nunca vi esse site que você falou, a gente vai até procurar, é bem legal saber. Mas existem outras plataformas parecidas também. Tem uma que é a App Inventor, que a gente também vai estar trabalhando nas oficinas mais para frente. Tem uma que também é code.org, que talvez a gente traga para vocês esse ano. Então, tem várias plataformas que vocês vão conseguir aprender a programar esses jogos e até inconscientemente assim, vão estar aprendendo a programar de verdade. Porque quando vocês pegarem uma linguagem de programação propriamente dita, assim, do mercado de trabalho, vocês vão conseguir entender bem mais fácil. Mariana disse que ela também tinha aquele quadradinho, né? Vitor disse que muito legal. Vitor não, essa conta, a menina tinha falado que era outra pessoa, não era? Quem foi que Severina. Severina, é isso. Existem vários jogos dentro dele e você é bem conhecido por aqui com os meus colegas. É bem conhecido por aí, Luísa. Por aqui a gente geralmente trabalha mais com o Scratch e a App Inventor mesmo, mas assim, tendo sugestões dessas plataformas, se a gente vê que é uma coisa até mais interessante, a gente consegue implementar nas oficinas. Então, tudo que vocês tiverem de sugestão, vocês podem falar. A gente sempre passa uma avaliação da oficina também, né? Então, você pode até colocar essa sugestão lá. Deem uma olhada em tal plataforma, porque aí a gente pode olhar e talvez até trazer durante as oficinas. E aí, vou passar só por mais 3 joguinhos aqui para vocês verem. Tem esse aqui, que é de um labirinto. Esse aqui é muito legal, tipo, você inicia o jogo e ele mesmo desenha o labirinto, né? E aí, depois de desenhar o labirinto, você vai ter que passar uma bolinha por ele. Então, toda vez é um labirinto diferente que é criado. E aí, quando ele acaba de ser desenhado aqui, que nem a gente tá vendo, aí aparece essa bolinha e o X, e aí a gente tem que mover a bolinha até encontrar o xizinho vermelho. A gente também tem esse jogo aqui, que se eu não me engano é de charada. Deixa eu só dar uma olhadinha que não tá aparecendo o nome ainda. Isso, é de charada. Vocês vão poder criar uma versão dele em português, por exemplo, para mandarem para as pessoas, porque tipo, você vai clicando nos objetos e aí vocês vão recebendo dicas de como escapar daquele quarto, por exemplo. Então, tipo, tem os níveis de dificuldade aqui, a gente clica em um nível
e aí vai clicando nos objetos e vai recebendo dicas. Só que esse aqui está em inglês, mas vocês vão poder criar o de vocês em português, porque vocês vão ver que toda essa programação ela vai ser feita em português. Ele tem tradução, é só porque esses exemplos aqui são mais criados por gente de fora. E aí Maria Jussara perguntou se vocês vão criar jogos depois. Luísa já respondeu, mas eu vou reforçar aqui. Vão sim criar jogos. Hoje a gente vai estar só dando alguns exemplos, mas vocês vão poder fazer os jogos de vocês depois, sempre com o nosso acompanhamento. E por último, o último joguinho que eu queria mostrar aqui para vocês é um jogo que foi uma febre aí, uma época, né? Que o nome é Flappy Bird. Não sei se vocês jogaram alguns anos atrás, mas funciona basicamente do jeito que o outro Flappy Bird funcionava, né? E aí a gente pressiona o espaço, por exemplo, para começar o jogo. E aí, quando a gente pressiona, a gente controla o passarinho por meio do próprio espaço. Então, vai passando aí ele entre os canos. E isso tudo vocês vão poder criar. E aí, vocês estão vendo que eu fui terrível, que morri umas 10 vezes só nessa demonstração. Mas é isso. Esses joguinhos são bem interessantes e vocês vão estar criando tudo isso com a gente esse ano, né? Não tudo isso, mas vocês vão ter a oportunidade de escolher algo para criar e a gente vai estar sempre ajudando. E aí eu vou passar para a Thaís agora, para ela poder explicar para vocês como criar a conta no Scratch e como vocês vão fazer. E qualquer coisa vocês perguntam aqui no chat para a gente. Eu vou estar passando o link de cada joguinho desse aqui. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma tour agora, né? Espero que dessa vez funcione, porque da última vez eu fiquei presa no nick e não foi, Luana? Eu não conseguia acertar o nick. Foi, deu uma leve travada no nick. Foi. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Compartilhar o link com vocês do Scratch. Então, gente, assim que vocês clicam nesse link, aparece assim, o site, né? A primeira página do Scratch, a home. Que aqui ele já dá um monte de coisinhas para você dar uma olhada. Tem os projetos de destaque da semana, tem os estudos de destaque, enfim, tem um monte de coisinha aqui. Mas o nosso interessante seria... Pode sim, Adriele. Pode sim, Adriele. Melhoras, tá? Melhoras. A gente depois vai disponibilizar a gravação. Sim. E como é que a gente faz nossa conta? Vamos vir aqui em aderir ao Scratch, clicar, criar um nick, que agora vai. Deixa eu ver aqui como está o nome do Luana, peraí. Possível que tenha já, Luana. Peraí. Aí vocês criam uma palavra passe. Sim, esse nomezinho aqui, gente, tem que ser um nome que ninguém tem ainda no site. Então, vão pensando aí no nome que bem criativo. Colocou a senha, né? Caso vocês queiram mostrar a senha de vocês, né? Só para ter uma noção, para não estar se perdendo, só clicar aqui que aparece. Nesse quadradinho. Aí o nome do utilizador. Próximo. Deu certo, hein? Sim, Rafael. Vai sim, Rafael. Agora vocês vão colocar o país que vive, né? Deixa eu colocar o Brasil aqui. Depois, clicar em próximo. É o mês que vocês nasceram. Foi setembro. O ano foi 2000. Aí vocês colocam o gênero. E aqui colocam o endereço de e-mail. Assim que vocês colocarem o endereço de e-mail de vocês, vai mandar um link lá para o e-mail de vocês para vocês confirmarem, tá? É importante confirmar a conta do Scratch, porque assim vocês conseguem compartilhar o link dos joguinhos de vocês. Mas, enfim, depois que passa dessa etapa de fazer o login, de mandar o link lá para o e-mail, que é o passo de criação de conta, a gente volta para onde? Para a tela inicial do Scratch. Que é essa aqui. Perdão, essa aqui é a página inicial do Scratch. O que a gente tem aqui? Tem criar, seria para começar um projeto, começar um joguinho. O explorar, tem vários joguinhos que foram feitos por outras pessoas, que eles disponibilizam, eles compartilham com vocês. Ó, tem um bocado de joguinho.
E não falta aqui joguinho. Você pode carregar mais e procurar. Ó, o que Nelly mostrou pra gente ainda agora. Aqui a gente tem uma brincadeira com Python. Vou até olhar isso aqui. Pra onde vai? Olha. Legal, legal. Deixa eu voltar aqui. E sempre tem um bocado, gente. Tem um monte. Tem 10 joguinhos bem elaborados, até joguinhos mais simples. Enfim. Aqui também é separado por tagzinhas, né? Animações. Aí tem a galera que gosta de fazer joguinhos mais voltados para histórias. Tem aqui arte, jogos de fato, música. Enfim. Eles separaram essas tags para mostrar o que tem dentro do jogo, tá? Deixa eu voltar aqui. Sim, temos também ideias. Essas ideias aqui que o próprio Scratch deixa para vocês. E, ó, tem aqui o modo de tutorial ali, o início, vai mostrando algumas coisinhas que dá para fazer. Tem vários tutoriais aqui. Opa, alguém chegou. Tem vários tutoriais aqui que vocês podem acessar. Ó, tem aqui criar uma história. Ó, eles te dão até PDFs, caso você queira dar uma lida. Ó, ele vai te mostrando como é que faz. E vai te mostrando até você criar aquele joguinho que estava lá no começo. É bem interessantezinho. Deixa eu voltar lá. E caso você queira baixar aqui, ó, um cartão de programação, você vem aqui em PDF. Ele te mostra cartões para criar uma história. Aí tem todo o roteiro do que é feito lá naquele tutorial. Isso aqui é bem interessante. E é novo também. Gostei. Deixa eu ver aqui. Tem acerca. Que fala sobre o Scratch em si, o que é, como é que usa, o objetivo deles com essa linguagem de programação ao redor do mundo. Enfim. E chegamos a essa parte aqui. Aqui você pode pesquisar algum jogo, alguma coisa. Aqui a gente tem mensagens, né? Aqui, minhas coisas, estão todos os projetos que vocês vão fazer. Estão todos aqui, ó. Aqui a gente tem criações administradas por estúdios. Ó. Aqui, como eu só estou trabalhando comigo mesmo, então eu sou meu próprio estúdio. Mas aqui a gente tem perfil, minhas criações, configuração da conta, tem como sair. Eu clicando em perfil, vai aparecer um pouco sobre mim, meu projeto em destaque, que foi o último que eu fiz, certo? E vai aparecer todos os meus projetos compartilhados. Para eu poder compartilhar um projeto novamente, eu tive que confirmar o e-mail que mandaram do Scratch lá na minha conta do Gmail, tá? Porque senão não consegue compartilhar. Tem alguns joguinhos compartilhados, tem o Firebug que a Nelly mostrou, tem projetos favoritos, estudos. Como eu só estou trabalhando comigo mesmo, eu só tenho o meu próprio estudo. Tenho que alguma comunidade, se eu estivesse seguindo, aparecia aqui. E aqui, comentários. Tá, mas deixa eu ver aqui, deixa eu abrir esse projeto aqui do Flappy Bird. Tá, assim que você compartilha o projeto, você pode fazer a conta depois, Emanuele, ou agora, depende. Porque se você estiver utilizando o celular, vendo a nossa oficina pelo celular, você pode fazer depois, tá? A gente vai disponibilizar essa gravação, então não se preocupe. Exato, e qualquer dúvida em fazer a conta, a gente vai estar disponível no WhatsApp também para ajudar. Sim, sim. Mas quem tiver pelo computador e tiver com o celular em mãos, pode ir criando também, já se quiser. Aí vocês escolhem. E quem for utilizar o Scratch no celular, é só ativar a opção de para computador, certo? Que o site ele fica maior e dá para você utilizar bem direitinho na tela do celular. Mas voltando aqui, a gente estava... Né, ele mostrou essa parte, né? Que é o daqui acontece para o joguinho funcionar. Mas vocês podem ver aqui também
o código por trás. Então, além das instruções, dos créditos, adicionar, fazer uma cópia de uma ligação aqui, ou deixar um comentário, vocês podem vir aqui, ó, e ver por dentro todo o código que está acontecendo. Como foi a primeira vez que eu abri o Scratch por aqui, por esse navegador, ele está todo em inglês. Certo? Vocês estão vendo aqui, ó. Mas é só vir nesse globozinho aqui e colocar em português. Cadê? Achei em português brasileiro. Que ele fica em português e você não precisa mais ficar mudando. Tá? Uma tour bem geralzão aqui do Scratch. A gente tem o seguinte. Mudar, né, o idioma, arquivo, editar, tutoriais, aqueles tutoriais que ficam lá na frente como ideias, aparece aqui também. Aqui é para mudar o nome, compartilhar, se apertando aqui vocês conseguem compartilhar, e ver a página do projeto. Nessa parte aqui, deixa eu criar um novo, fica mais fácil. Nessa parte aqui, sim, aqui em arquivo dá para salvar, dá para baixar uma cópia do computador, dá para carregar do seu computador se você tiver algum arquivo do Scratch lá. É importante sempre estar salvando, tá? Para não perder. Mas voltando aqui. Na nossa tela, aqui nessa parte, nós temos código, né? Que é por aqui que vocês vão estar arrastando e o bonequinho vai estar... Deixa eu colocar aqui um evento. O bonequinho vai estar fazendo alguma ação. Aqui é a tela de ação. Tudo que você programa nessa tela aqui, ela vai fazer nessa outra tela aqui. Onde é que está esse atorzinho? Que é o gatinho. Aí, aqui, os blocos são divididos por cores. Então, a gente tem aqui movimento, tudo que for relacionado à ação de se movimentar, vem para cá. Aparência, você pode fazer ele conversar, no caso, falar. Você pode fazer ele pensar, mudar a roupinha dele, no caso, a fantasia, o tamanho, tudo relacionado à aparência, fica aqui no roxo. E neste roxozinho mais claro, tem som. O Scratch tem uma biblioteca enorme de som, então você pode sempre estar manipulando por aqui, do que for relacionado a som. Eventos são para a ação poder acontecer. Então, é por aqui que vocês vão ou utilizar essa bandeira verde, que é aqui, ó, começar e parar, ou uma tecla do teclado, ou fazer algum controle, certo? Aqui são as estruturas. A gente tem que sempre que você colocar esse bloco, uma programação, ele vai ficar lá em loop, se repetindo, até você parar. Tem o se, tem o espere, tem o pare, tudo relacionado a essa parte aqui, de fazer esse controle do programa, vem para cá. A gente também tem sensores, aqui é para acompanhar o ponteiro do mouse, tem cores também. Aqui tem como saber se o mouse foi pressionado. Operadores é para a gente fazer aquela comparação, poder fazer uma expressão matemática, certo? Variáveis são casos você precisa guardar alguma coisa, que variável ela é um espaçozinho de memória onde você guarda algum valor. Certo? E aqui tem meus blocos, que são blocos que vocês vão criar, caso queiram, e deixar aqui. Sempre quando precisar reutilizar, é só puxar para cá de volta. Além de código, a gente também tem fantasias, ó. No caso aqui, a gente está utilizando dois estados, que é ele parado, tranquilo, e ele andando. Ele fica, ó, fazendo esse movimentozinho. E aí que a gente pode diminuir ele, pode aumentar, pode mudar a cor, pode, enfim, fazer um monte de coisa. Aqui a gente também pode trocar a fantasia, escolher uma nova, pintar, carregar a fantasia, ó. Escolher uma fantasia. O Scratch tem uma biblioteca enorme também disso. Um monte de ator. Se chama essas fantasias de atores. Um monte. Um bocado mesmo. E tem todos os tipos. Tem números também, letras. Tem o que vocês precisarem ter.
Tá, vamos voltar lá. A gente também tem a biblioteca de som, né? Aqui a gente está usando só o miau, não sei se vai... Não sei se chegou para vocês aí, mas é um som bem alto. Aqui não chegou, não. Chegou Mas não. é um som bem Bom, alto. mas é som altíssimo. Aqui a gente pode gravar, vocês podem colocar a voz de vocês no programa. Você pode escolher, deixar o Scratch escolher um som para você. Então, clicando surpresa, ele dá qualquer som, assim, bem aleatório. Tem como carregar um som do computador e tem como escolher um som do próprio Scratch. Você vem aqui, ó, tem um bocado. E não falta som. Os mais variados possível. E voltando lá para o nosso primeiro espaço. Nessa partezinha aqui, a gente coloca o nome do ator, se quiser trocar. A gente tem aqui o eixo X e Y. Não se atente a esse eixo agora, que não vai ser preciso utilizar ele agora. Tem o tamanho e tem a direção. Quando vocês estiverem programando, cuidado para não mover a direção, porque caso vocês mudem a direção, ele vai ficar maluco. Ele vai ficar subindo, ele vai ficar indo para frente, para o lado, enfim. Ele vai deixar ele só ir para frente. Porque aqui, você clicando, ele está só indo para frente, ó. Mas se você colocar aqui a direção para cá, que bom que o gatilho ele muda, mas tem personagem que não muda. Então, cuidado com isso. Deixa sempre 90, deixa eu ver. Sempre 90 graus. E dá certo. Deixa eu ver que tá me tentando entrar. E aqui, gente, a gente pode trocar o cenário. O Scratch também tem uma biblioteca assim, suficiente de cenários. Tem como você pintar o cenário. Tem como escolher um cenário de surpresa. E tem como carregar um cenário do computador. Aqui eu vou mostrar para vocês a biblioteca de cenários. Ó. Tem um bocadinho também. Eu vou escolher aqui um surpresa, então vamos lá. Pronto. Ó, deu um do Rio de Janeiro. Aqui também dá para colocar um atorzinho. Eu vou escolher essa bola. E vejam que nesse primeiro tem uma programaçãozinha, né? Ó, ele está movendo. Mas nesse segundo não tem nada. Então, cada ator é programável. Não é porque tem uma programação em um que vai ter uma programação em outro. Certo? Cuidado com isso aí também. Aqui eu vou botar para ela se mover em uma posição aleatória. Ó, aqui ele está indo para frente, mas a bolinha está indo para posições aleatórias de joguinho. Certo? Deixa eu ver. Sim, aqui dá para aumentar também a telinha, para vocês verem melhor. Aqui dá para diminuir. Certo? Então, só recapitulando, aqui ficam os blocos de programação nessa parte. Essa parte aqui do meio fica o espaço para programação, daqui vocês vão arrastar daqui para cá para excluir. Ou você faz assim, ó, traz de volta. Ou você pode clicar no delete mesmo do teclado. Aqui na parte de cima são os botões de iniciar e parar. Nessa parte aqui acontece a ação do joguinho. Tudo que você programar e clicar aqui ou numa tecla vai ficar acontecendo. Aqui embaixo são as configurações dos atores, certo? E aqui é o palco. No caso, esse cenário fica atrás do ator. Então, aqui em cima, ó, compartilhar. Esse botãozinho aqui só fica aparecendo se você confirmar o e-mail do Scratch. Então, bem simples. Basta apertar compartilhar, aí vai salvar seu projeto e te leva para aquela tela. Aqui você pode alterar, né, o nome, também a montagem. E é importante que quando vocês forem criar um jogo e precisar de uma tecla específica, assim, essa de aqui, ó, você coloca aqui nas instruções. Para jogar, precisa apertar no botão espaço. Certo? Porque assim a pessoa que vai pegar o seu link consegue utilizar o seu joguinho.
Aqui são notas e créditos. Se você pegou um elemento de algum lugar, você deixa aqui, certo? E eu acho que é isso, né, meninas? Essa parte Isso inicial sim. do Scratch. Agora eu vou passar para a Luana, que ela vai trabalhar com vocês no joguinho. Exato. Eu vou compartilhar aqui a tela porque a gente vai fazer um primeiro joguinho assim de vocês. É um bem simples, não é nada muito complicado. Vocês estão conseguindo ver? Começou a compartilhar agora. Certo. Deu certo agora? Agora deu. Tá dando pra ver. Pronto. É um joguinho só de estourar balão. Você tem 15 segundos para ficar estourando os balões. E quanto mais balões você estoura, mais pontos você consegue. Ou seja, não é nada demais. Acabou o tempo aqui. E vamos criar ele. Porque sempre é mais interessante você aprender fazendo as coisas, né? Você clica em criar, como eu criei aqui o projeto. Ele vai carregando. Primeiro a gente escolhe o ator do balão. Vamos dizer tchau aqui para o gatinho. E escolher aqui o balão. Agora a gente tem que começar a programar ele. A gente quer que quando a gente toque no balão, ele estoura. Então a gente vai para a categoria eventos e já tem um bloquinho pronto para isso. Quando este ator for clicado, a gente quer que algo aconteça com ele. Primeiro a gente tem que fazer com que ele faça um som de estourar. Então a gente pega aqui no som e bota para ele tocar o som de estourar o balão. Agora toda vez que a gente clica, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas ele está fazendo um barulhinho de estourar. Dá pra ouvir. Pronto. Agora a gente quer que ele vá para outro canto quando a gente clica. Então a gente clica aqui em movimento e ele vai para uma posição aleatória toda vez que ele for clicado. Mas fica meio sem graça, né? Ficar tocando sempre no mesmo balão. E tal a gente ficar mudando a cor dele. O balão já vem com essas fantasias prontas. As cores amarelo e roxo. Então, uma das opções para a gente fazer isso seria toda vez que a gente clica, a gente iria para a próxima fantasia. Então, ele ia circulando entre essas cores, azul, amarelo e roxo. Azul, amarelo e roxo. Mas a gente também poderia, aqui também nessa parte de aparência, mudar o efeito da cor. Esse bloquinho, esse Mood 25, o efeito da cor, faz com que ele vá circulando por todas as cores. Aí, esse 25 é o quão forte, digamos assim, muda o gradiente. Se você for botar um número menor, a mudança de cor é mais súbita. Mas se for maior, a mudança de cor é bem diferente. Ele está em 25 agora, aí ele está azul escuro, roxo, vermelho, um laranja, amarelo. Aí se eu botasse, por exemplo, 10, tá vendo que ele muda de um verde clarinho para um verde mais escuro, um verde mais escuro ainda. Você consegue ver bem o gradiente de cor, mas se você mudasse para 50, ele já vai para um roxo, para um vermelho, para um verde. A mudança é bem abrupta. Vamos deixar no 25 mesmo. E
Agora a gente tem que... antes também tinha algumas variáveis. Tinha um tempo, que era 15 segundos, se eu não me engano, e uma pontuação, para a gente ver quantas vezes a gente conseguiu clicar no balão. Vamos excluir esse bloquinho que a gente não está usando. Para criar uma variável, é só clicar para criar. E vamos dar um nome para ela. Vamos criar uma variável de tempo. Agora a gente tem um tempo aqui. E a gente quer que esse tempo seja de 15 segundos. Como a gente vai fazer isso? Quando a bandeirinha verde for clicada, ou seja, quando a gente começar o nosso joguinho, a gente quer que o tempo comece em 15 segundos. Então, a gente vai... Toda vez que começar o jogo, o tempo vai ser resetado para 15 segundos. É claro que você pode botar qualquer outro número aqui. Apesar de que, se for menor que 0, não vai fazer muito sentido. Mas, se eu clicar na bandeira vermelha, o tempo não está contando para baixo, ele só fica em 15. Você vai clicando e nada acontece. Então, a gente tem que fazer a contagem desse tempo. Então, a gente vai botar um bloquinho sempre. Esse bloquinho sempre faz com que ele sempre repita as coisas que estão dentro dele. Como se fosse em um loop. Quando você bota em loop, por exemplo, para ouvir música. Quando você bota a música no loop, assim que a música termina, ela começa de novo. Então, é isso que acontece, só que com os bloquinhos. A gente quer que a cada segundo passe, diminua 1 do tempo. Então, a gente quer que a gente adicione -1 ao tempo. Ou seja, ele vai diminuindo 1. Mas, assim, se você só botar desse jeito, ele chega a dar erro. Aqui, pera, tempo. Eles... Tá vendo que começa a ficar um número absurdo? Isso daqui é porque ele não para, ele só fica adicionando -1. Então, a gente quer que ele fique a -1 a cada 1 segundo. Espera 1 segundo, -1. Outro segundo, -1. Vamos ver agora. 15, 14. Olha aí. Agora a gente está contando. Mas você vai ver que tem um problema. Quando ele chega a 0, ele não para. Ele continua indo. Ele continua nos negativos. Porque a gente não disse para ele que precisa parar. O computador é meio burrinho, digamos assim. A gente tem que falar todas as coisas para ele. Então, a gente tem que falar se uma condição. No caso de o quê? Se o tempo for 0. A gente checa se o tempo for 0 com operadores. No caso de igualdade. A gente encaixa dentro. Se eu tirar aqui, você está vendo que você só consegue encaixar essas coisas que tem, esses blocos que tem um formato triangularzinho, hexagonal, não sei. Mais retinhos assim, dentro daqui. Se você tenta encaixar um redondinho, digamos assim, ele não cabe. Redondinhos cabem em redondinhos, quadradinhos cabem em quadradinhos. É que nem Lego mesmo, como o Thaís tinha citado antes, eu acho. Ou foi Thaís ou foi Nelly. No sentido que... Foi, Thaís. Pronto. No sentido que você consegue ver bem, assim, de forma bem fácil, em que parte as coisas se encaixam. Então, a gente já sabe que a gente quer que algo aconteça. Se o tempo for 0, então a gente quer que algo aconteça. E a gente quer que o tempo pare.
existe um bloquinho que faz isso. Ele quer que a gente pare. Agora a gente já tem o nosso tempo. E agora ele para no 0. Mas a gente ainda tem outro problema. Não importa o quanto a gente vai clicando no nosso balão, a gente não sabe quantos pontos a gente conseguiu fazer. O tempo para, mas mas a gente não sabe se a gente foi bem ou foi mal. Então a gente pode criar uma outra variável para isso. E a gente vamos chamar ela de pontos. Ela aparecia aqui primeiro, mas você pode colocar aqui também, ou em qualquer outro lugar que você queira. Ou até mesmo esconder sua variável, se você quiser. Mas a gente quer mostrar os nossos pontos. Então, a gente sempre quer começar com 0 pontos. Porque se você não resetar os pontos no começo, a gente vai continuar com os pontos da outra vez. Ó. Deixa eu tirar esse bloco. Que muda os pontos para 0. Se eu começar aqui. Eu não botei nada para adicionar ponto, pera. A gente quer. Se. Vamos botar no balão. Quando o balão for clicado, a gente já tem um prontinho. Quando o balão for clicado, ele toca o som de estourar. Ele vai para uma posição aleatória. Ele muda a cor. E a gente também quer que ele faça mais uma coisa aqui. Ele quer que a gente adicione um ponto. Agora, se eu clico no balão, os pontos aumentam. Mas se eu resetar aqui, você continua com a mesma quantidade de pontos. Ou seja, vai somando os pontos da partida anterior. E a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente reseta os pontos no começo. E agora, o nosso joguinho está basicamente pronto. A gente aperta na bandeira verde e tenta pegar o máximo de pontos possível. É claro que a gente sempre pode fazer outras coisas. Você pode sempre personalizar o seu joguinho. Por exemplo, você poderia mudar o som que ele faz ao estourar. Você poderia querer clicar em outra coisa que não seja um balão. Você pode adicionar um plano de fundo. Vamos adicionar aqui um céu azul com os nossos balões flutuando. Você pode mudar a mudança assim, de cor, como eu tinha mostrado antes. Tudo isso pode ser alterado para ficar do jeito que você quiser o seu joguinho. Aqui, vou parar a apresentação. Mas vocês ficaram com alguma dúvida de como fazer, de como... Lembrando que todos os comandos eles vão ser mais explorados, né, futuramente. A gente está querendo mais fazer uma demonstração da plataforma para vocês hoje mesmo, assim como a gente queria trazer aqueles exemplos de joguinhos. Aí, junto a isso, a gente quer trazer um conceito para vocês da programação mesmo, atrelado a essa explicação aí de Luana, né? Thaís, tu tá com os slides aí? Tu tem como voltar a compartilhar aquela última parte? Não. Só um momentinho. Luana, passa o link desse joguinho que tu fez para elas jogarem. E se quiserem ver dentro, é só apertar naquele botãozinho lá, tá? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho.
Então, junto a essa ideia de criar aplicativos, né, e fazer qualquer um desses jogos que foram demonstrados aí para vocês hoje, a gente tem o conceito de algo da programação mesmo. Então, esse foi um conceito teórico que a gente quis trazer para vocês, que é o de estrutura sequencial. Então, como o próprio nome diz, estrutura sequencial, né, é algo em sequência. No caso, quando você está programando alguma coisa, quando você está escrevendo um código ou encaixando esses blocos para fazer o joguinho do balão, ou encaixando os blocos para fazer qual joguinho que seja, a ordem dos acontecimentos vai acontecer naquela sequência que você determinou. Então, o que você quiser que aconteça, você tem que descrever na sequência certa. Então, um exemplo claro disso é de manhã. Por exemplo, você se levanta, bebe água, toma banho, toma café da manhã. Se você vai falar para um algoritmo fazer isso, você não pode botar tomar café da manhã antes, se você sabe que é a última coisa que você faz. Então, para que os personagens do Scratch realizem as ações que vocês desejam, a ordem das ações deve ser colocada em uma sequência ordenada de cima para baixo. Então, vocês vão começar descrevendo a primeira ação e vão acabar descrevendo a última ação. Então, esse é um conceito da programação mesmo, né? Não é só na programação em blocos que vocês vão ver isso. Quando se vocês eventualmente quiserem vir para a área de computação, né? Vocês vão ver que os códigos são escritos com base nessa ideia aí. Então, estou vendo aqui que algumas pessoas estão dizendo que a internet não está ajudando hoje. A gente vai disponibilizar isso tudo para vocês, né? Todo esse conteúdo de hoje. E a gente queria que vocês preenchessem, por favor, 2 formulários. Um é a lista de presença e o outro é a avaliação da oficina. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Tipo, o que vocês acharam do Scratch, na verdade? Eu queria que vocês falassem. Vocês acharam a plataforma legal ou vocês preferiam ver outra coisa? É algo que vocês se empolgam para ver, por exemplo? Vocês, tipo, estão empolgadas para as próximas oficinas para criar algo? Ou vocês acharam assim, não gostei? Tá tudo bem dizer que não gostou, tá, gente? A gente quer saber mesmo. E se vocês ficarem com vergonha de dizer aqui na nossa cara, a gente vai passar a avaliação da oficina e aí vocês podem dizer de forma anônima lá, que aí a gente só vai saber o que a gente se importa mesmo é esse feedback, porque a gente quer que tenha engajamento de todas, né? Então, tá muita gente dizendo que é bem interessante. Eu fico feliz, né? A gente sempre fica feliz quando acerta. Mas caso a gente erre também, a gente pede para vocês que nos avisem. Então, eu vou passar aqui para vocês a lista de presença e vou passar a avaliação da oficina. Nery, já coloquei, viu, no chat a avaliação dos sentimentos. Beleza. Eu vou enviar a lista de presença. Luísa Soares disse que achou empolgante, até pela parte que posso expressar minhas ideias. Exatamente, Luísa. Essa é uma boa parte do Scratch. Eu gostava, quando eu também estava assim, nessa época do ensino médio, eu também gostava de mexer nele, fazer minhas historinhas. Então, seja para fazer historinha, ou joguinho, ou uma animação, qualquer coisa, ele serve para tudo isso. Exato. Então, por favor, preencham esses links que estão aí no chat. Não esqueçam, gente, que a gente avalia a presença de vocês, com tanto a lista de presença quanto a avaliação da oficina. Exato. Então, para a gente poder emitir o certificado direitinho para vocês, não esqueçam de responder esses 2 links. Isso. A oficina hoje foi mais curtinha, só para a gente introduzir mesmo o Scratch, porque ele tem tantas assim, funcionalidades que se a gente chegasse aqui já com um jogo enorme, você só ficar, meu Deus, o que é que elas estão falando? Pois é. A Bom, Emanuele disse que já preencheu. E disse que ficou com medo. O que foi que tu tivesse medo, assim, tipo, olhou, pensou que já ia jogar? Ah, entendi. Então, vocês preferem, tipo, entrar em contato antes, terem tempo de dar uma olhada na plataforma durante a semana? Ou teve gente que ficou bolada aqui, que a gente não começou a fazer hoje?
Porque o que não vai faltar é prática, viu? Da parte de vocês, que a gente planejou alguns Sim. joguinhos para vocês Não vai criarem faltar também. mesmo, pois é. Só essa que a gente deu uma segurada na atividade de fixação, para não assustar vocês. Elas estão querendo, queriam que tivesse tempo de dar uma olhada de antemão. Assim, pareceu um negócio bem grande, mas vocês vão ver que é simples e aprendendo aos pouquinhos. Tem Sim, muitos é tutoriais, inclusive, se vocês ficarem com dúvida, tem a gente. é só mesmo ir pegando o jeito, né? Porque eu espero que depois que você já sabe onde é que tá cada coisa, você já faz assim intuitivo. Você só vai encaixando os bloquinhos e construindo. Inclusive, com as coisas que Thaís falou, você não precisa depender das coisas que já tem do Scratch. Você pode fazer seus próprios desenhos e colocar lá. Seus próprios sons, seus tudo. Eduarda Salles disse que não estava conseguindo ver as gravações e entrou aqui hoje. Então, Eduarda, o ideal é que você veja as outras gravações, porque as oficinas acabam realmente sendo uma Contínuas, dependendo né? da outra, né? Você vai evoluindo no conteúdo. Então, conseguindo assistir é o ideal, mas caso você não consiga, a gente está aqui de braços abertos para receber você nessas oficinas. E qualquer dúvida, a gente está lá no WhatsApp e fica à disposição aqui para tirar. Eduardo disse que a internet não ajuda muito. Tem esses problemas de aula remota que são difíceis de passar. Minha internet mesmo tá meio assim, vacilando, porque choveu só ontem, né? Aí Exato. tem esses problemas que surgem. Eduarda, coloca um aviso no grupo que você participa e a gente tenta te ajudar com isso. Não sei, talvez colocando a oficina no link privado do YouTube, talvez ajude. Sim. Tá bom? Às vezes é mais fácil ver pelo YouTube, essas coisas. A gente sempre pode tentar dar um jeito. Sim, sim. Só deixa um aviso lá que um de nós entra em contato com vocês. Do grupo, Isso. tá bom? Gente, eu passei os links aí de novo, porque já tinha ido lá para cima no chat. Então, quem for respondendo vai avisando aqui, porque a oficina vai ficar por isso mesmo, né, meninas? Isso. A gente já respondeu tudo, tá liberada, tá? E qualquer dúvida, a gente vai ficar aqui ainda um tempinho. Pode. Se respondeu os dois links, pode sair, tá? Sim. Tá liberado. Se responder como um link, tem que responder o outro antes de sair. Respondam os dois links. Inclusive para os interessados que falaram que queriam ver antes das aulas, ver o Scratch, vocês podem clicar nesses joguinhos que tem disponível feito por outras pessoas e ver o que tem dentro deles, como ele é feito, essas coisas. Tchau, meninas. Ó, a Eduarda não tá conseguindo responder o outro link. Você respondeu da presença, Eduarda? Qual foi o que você respondeu? O da presença ou o das emoções? Tá, Eduardo respondeu da presença. Tá, você não está conseguindo abrir, é isso? O questionário? Isso, é o que tem os emojis. Isso. É o anônimo que tem os emojis. Se for o da presença que você não conseguiu, a gente pode botar sua presença por fora, entendeu? Só falar aí sua escola e seu nome. Ah, pronto, ela respondeu. Respondeu tudo, tá liberado. Tchauzinho. Tchau.